Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Eu continuo com a conversa com o deputado Luiz Máximo. Senhor Luiz, a gente falou do seu mandato de vereador, mas o senhor foi candidato a prefeito de Jacareí 2 vezes. Foi. Em 76 e em 92. Exato. Em 76, o senhor terminou em primeiro lugar, mas por conta das regras eleitorais da sublegenda, o senhor perdeu para o Benedito Sérgio Lencioni. E em 92, acho que o senhor ficou em quinto ou quarto lugar, se não me engano. Foi. Em 76, eu tive uma votação expressiva. Fui o primeiro colocado, mas foi eleito Benedito Sérgio Lencioni por causa do Instituto da Sublegenda. Que é somando os 3 candidatos da Arena, que era o Benedito Sérgio Lencioni, o Capitão Pinheiro e o Aroca, você vê, 3 nomes fortíssimos. Contra eu sozinho do lado, sozinho praticamente, porque o Tales teve 400 votos, o Zé Guarda 800 O Tales, votos. que era a proposta do helicóptero, Do helicóptero. Tá? Eu falei, não seja o candidato, mas, pô, enfim, cada um teve 11 candidatos, vereador teve 11, e isso me atrapalhou muito, né? E eu acabou o Benedito Sérgio Lencioni sendo eleito. Mas seja como for essa votação minha, me abriu o caminho para a minha eleição para deputado. Aliás, eu não queria ser deputado. O Djalma Davilhau, meu grande amigo, ele teve uma insistência muito grande. Ele falou, você não pode abandonar esse seu capital eleitoral, porque nós vamos ter eleição, né, para prefeito. Você é eleição prefeito e você vai ser eleito prefeito de Jacareí. Você não vai. Você não pode abandonar, porque senão você abandona o negócio todo e tal. Eu, então, dentro dessa perspectiva, eu fui candidato sem muito esperar, para centralizar em Jacareí, para ter votação em Jacareí, como tive, votação boa. Mas, no fim, por causa do meu nome, que eu fui professor de Faculdade de Direito de Jundiaí, Faculdade de Direito de São José, fui promotor em vários lugares, as pessoas se lembraram de mim, eu acabei tendo um voto no lugar que eu nem conhecia. Acabei sendo eleito deputado. E foi bom, sabe por quê? Porque se ele fosse candidato a deputado eleito, eu ficaria sem mandato para nada, porque houve a prorrogação do mandato dos prefeitos. O Benedito Sérgio Lencioni tem mais 2 anos de prorrogação de mandato. Entendeu? Mandato. Quando chegou em 1992, eleição de prefeito, e eu estava como primeiro suplente a deputado federal. E eu iria assumir de qualquer forma, porque tinha o Manuel Fernandes, ele é candidato a prefeito, o Grama, que ia ser candidato a prefeito de Campinas, era deputado federal, eles se reelegeriam e assumiriam. Mas acontece que havia um apelo muito grande naquela ocasião, por parte do Covas e outros líderes do PSDB, que nós tínhamos que lançar candidatos. Agora você vê, no momento, todo mundo tem que lançar candidato a prefeito por causa do partido, tem que lançar candidato a prefeito. Então eu chegava e falava, Márcio, você precisa ser candidato a prefeito, não tem outro nome lá. Eu falei, mas não dá, vai ter muito candidato a prefeito em Jacareí. O esquema político que tinha em Jacareí... Teve 10 candidatos, né? E o esquema político que eu tinha em Jacareí ficou arrebentado. O meu partido aqui era o MDB, depois o PMDB, que eu fundei, era o eleitor, o filiado número 1. O Telmo era o prefeito, foi do esquema, que eu trabalhei para a eleição dele, Davilino, Demésio, todos os meus companheiros. Girdão. Convidei todos para o novo partido, nenhum foi. Que eu ficar com o Quessa, que tinha aquela razão, o Telmo, Luizinho, sabe como é que é? O Quessa é governador, a gente precisa dele, a gente sai do partido, ele vai perseguir. Eu falei, não, eu entendo isso. Até mais na frente a gente se encontra. Tudo bem, na frente a gente se encontra. E eu que quer dizer, resumo, imagine só, eu que tinha um partido estruturado, os principais elementos meus, Davi Monteiro Lino, o Gildão, o Demésio Rodrigues da Mota, todos eles, o Paulinho Raimundo, todos eles ficaram com o Telmo, estavam na prefeitura, todos eles. Eu fiquei sozinho. Fiquei sozinho, vamos lá, vamos ser candidato então, vamos ser candidato a prefeito. Procurar montar a chapa de vereador, foi uma dificuldade para montar a chapa de vereador. Seu vice foi o Armando Gulo, né? Foi o Armando Gulo. Não, o Armando Gulo foi vice do Beni. Depois tá certo. O meu vice foi quem? O Paulo Turci. Paulo Turci. Paulinho Turci. Que era vereador na legislatura anterior. Vereador na época. Era o Paulinho Turci, candidato a vice-prefeito comigo. E o Aureliano Salles, né? Foi candidato a prefeito. Ela foi vereador meu, era vereador meu. Então, vários que eram meus eram candidatos do outro lado. Tá certo? O Demésio, o candidato, o Demésio, não, era o doutor Telmo era candidato a prefeito, com o Demésio vice. O Demésio vice. E tudo, o Telmo que tinha praticamente convidado ele para ser prefeito, que tem muito prestígio.
O Demésio que eu pus como vice dele, o Demésio era companheiro. Quer dizer, você imagine bem, é como diz o ditado, fui pintar a parede e fiquei com a brocha na mão. E fiz uma campanha, tive uma posição muito ruim, um desempenho muito ruim. Mas o desempenho era ruim por causa, exatamente por número de candidatos e por eu ter pedido o apoio, que era votos certos meus, perdi o apoio. E tanto é que o Dr. Telmo ele foi eleito prefeito, mas com uma votação baixíssima. Foi. Ele teve 23 mil votos para prefeito. Foi. Porque, você veja bem, foram muitos candidatos. Né? Foram 10. Muitos candidatos. E eu acabei ficando, porque a minha base, os outros estavam querendo base nova. A minha base principal todinha ficou. Eu fiquei praticamente sozinho, né? Mas a política tem isso, né? Mas não teve, o senhor agora olhando para trás, nesse sentido, nessas duas eleições para prefeito, não tem uma pontinha de frustração por o senhor nunca ter sido eleito prefeito de Jacareí, que é uma cidade que seu pai foi prefeito? Foi prefeito. Não bate uma frustração assim? Aquela quando fui em 78 foi para valer. É. Aquela eu queria ser realmente prefeito. Eu queria ser realmente prefeito, né? Porque eu sentia, né, uma necessidade de uma administração séria, de uma administração progressista. E este discurso meu colou no povo. Eu senti que eu era uma esperança, né? No comício, eu vi as pessoas que me iam receber, o entusiasmo, o carinho com que me recebiam. Então, nessa daí, eu não vou dizer com você que eu não senti. Senti a frustração, não da votação, mas de não ter sido eleito. Talvez se os outros dois candidatos fossem outros... Fosse outros, eu seria... O que eu tinha proposto por tarde e para o guarda era o seguinte, olha, vamos sair o candidato sozinho. Luizinho sozinho contra 3. Você tem um argumento para lutar bem. E nós fazemos, eu vou ter 33 candidatos a vereadores. Você sai candidato a vereador, você sai candidato a vereador. Não. Cada um teve 11 vereadores, até por causa do Demésio. O Demésio, sabe, o Demésio era o vereador que foi mais votado. O Demésio, o Thales pôs o Demésio da chapa dele. Sabe o que o Demésio falou? E eu não saio candidato, só saio candidato se for na chapa do Luizinho. E foi com coisa lá, brigou com o Thales para sair candidato. Ele falou, não sai candidato. Com o senhor não sai candidato. Então, isso é o que acontece. Dentro do meu próprio partido, que era do MDB, houve uma movimentação contra a minha candidatura. O próprio Arena, o Malek, que era o adversário meu, que era o líder, né, do outro lado, ele patrocinou o jornal para o guarda, o jornal que o guarda punha, ele chamava de oportunista. Que eu cheguei aqui... Do próprio partido. Do próprio oportunista, que eu cheguei aqui para o secretário do prefeito. Oportunista como? E esse for me procurar em casa, não fui eu. Né? Quando eu cheguei aqui, eu não fui procurar partido político. O Robson Marinho, o Bevilacqua, o Djalma, todos eles me procuraram. Essa tal história, você tem candidato, o partido tem candidato de nome, né? Então, cara, o que aconteceu foi isso. Eu fiquei realmente frustrado, porque eu tinha planos, eu tinha muita coisa na cabeça, bolado, porque pela minha passagem por várias comarcas como promotor, eu conhecia os problemas da cidade, eu via aquilo que tinha de positivo em cada um, as leis municipais, então eu tinha todo um programa devidamente acreditado na cabeça. Eu já tinha até um secretariado montado de pessoas competentes. Então, eu estava preparado, você entendeu? Para chegar vapt-vupt para ir para frente do negócio. E aconteceu isso, então o pessoal do meu lado não se conformava, eu acalmava, aí, não, tem alguns choravam, mas você ganhou, não, deixa estar, a regra é essa, nós sabíamos. Infelizmente foi isso. Agora você veja, o Thales teve 400 votos, você guarda 800, você tem lá 15 mil, não sei qual. Depois que eu fui eleito deputado estadual, né? O Malek foi suplente, o Maluf fez o Malek ser deputado estadual também, né? Foi. E depois atingiu esse ápice na Constituinte. Foi. Quando o senhor presidiu a Constituinte, Constituinte. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa época, fizesse um resuminho para a gente entender como é que foi isso. Sobre essa época de deputado estadual. Estadual. Olha, como deputado estadual, eu fui eleito em 1979. Eu participei de três legislaturas. Foi de 1979 a 1991. 91. Nesse período, eu fui líder por 3 anos da oposição. Maluf era governador, depois o Marins. Eu era líder da oposição por 3 anos. Quer dizer, eu sempre era reeleito, a bancada confiava muito em mim. Fui reeleito. Quando o Montoro foi eleito governador,
o Montoro me convidou para ser o líder dele na Assembleia Legislativa. Então, eu aceitei para ser líder dele, que ele confiava muito em mim, mas a bancada, que tinha que eleger o líder da bancada, queria que também fosse líder da bancada. Você veja a situação minha, é uma questão de confiança, aquele evidentemente me deixava muito orgulhoso. Porque eu falei, gente, mas eu sou líder do governo, tenho que defender os interesses do governo. Os interesses do governo, às vezes, nem sempre batem com os interesses da bancada. E vai ter conflito, e como tiver conflito, como é que eu vou fazer? Não é? Daí eu fui falar com o governador, que escreveu na bancada, falei, governador, o senhor segue, estou insistindo para ser líder da bancada também, eles confiam em mim, foi 3 anos, né? E ser líder do governo também. Agora, governador, eu tenho que ser fiel aos meus liderados, como eu sou fiel ao senhor. Se tiver um conflito de interesse, veja bem como eu coloquei no governador, entre os interesses da bancada e o interesse do senhor, governador, eu vou ter que ficar com o direito da bancada. Ele falou para mim, eu confio em seu bom senso. Olha, o doutor é extraordinário, eu confio em você. O que você fizer está bem feito. Não é? Então, foi líder do governo, teve essa experiência grande, e depois, em 1988, foi instalada a Assembleia Estadual Constituinte de São Paulo. Eu era o presidente da Assembleia, então eu instalei o início dos trabalhos constituintes numa sessão solene muito concorrida. Estavam presentes o então governador Horácio Squécia, o vice-governador Amina Afonso, os senadores então, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, além de representantes militares, secretário de Estado, enfim, uma audiência muito selecionada, era a elite política que estava representada ali. E a Assembleia era constituída de 84 deputados. 84 deputados e eram, se não me engano, 7, 8 partidos políticos. Então, evidentemente que cada bancada ia querer, no dia da instalação, marcar sua posição, falar uma coisa e outra, né? Então, eu fiz a reunião com as lideranças para nós combinarmos como seria o trabalho, né? Então, eu falei, quem vai fazer discurso, quem não vai começar. De repente, a proposta, se eu não me engano, partiu até do deputado do PT, se eu não me engano, viu? Eu só não me lembro o nome. Eles propõem o seguinte, olha, vamos fazer assim, o Máximo será o único orador. Só o senhor? Só eu. O Máximo será o único, porque é certo essa liderança falar, né? O Máximo, se não, mas espera um pouco. Não é isso? Não, nós confiamos em você. Sabemos que você não vai puxar sardinha para o seu partido, vai puxar para a sua ideologia. Então, vocês estão me pondo no fio da navalha. Quer dizer, eu tenho que fazer um discurso eclético que não cause mal-estar nenhuma das bancadas e, se não aplausos, pelo menos não mal-estar. Você vai ser o único orador. Então, foi instalado, eu realmente fui o único orador, procurei caprichar no discurso, em procurar respeitar as mais diferentes ideologias representadas na Assembleia, e fiz o discurso e foi uma sessão solene muito bonita. Eu tenho até hoje gravado, que a Televisão Cultura gravou a sessão inteira, inclusive o discurso todinho, e depois ela me mandou uma cópia disso para mim. E nos trabalhos constituintes eu fiz, depois deixei de ser presidente, voltei a ser deputado, participei da comissão de sistematização, que é mais importante, e eu fui o deputado que apresentou o maior número de emendas. Em segundo lugar, sabe quem ficou? O Zé Dirceu, que era deputado do PT, o Zé Dirceu. Mas era um deputado muito bom naquela ocasião. E eu apresentei e tive o maior número de emendas aprovadas. Então foi um trabalho muito frutífero. E a questão agora, no dia... Agora, faz uns 20 dias atrás, o Ministério Público de São Paulo promoveu a comemoração dos 30 anos. 30 anos da Constituição Paulista na Assembleia Legislativa. E foram feitos dois painéis. Um com o Ives Gandra Martins, esse grande entendeu? O outro com o Fleury, que antes eles tinham me convidado para eu fazer a palestra. Mas eu me declinei porque eu estava com viagem, eu ia chegar em cima da hora de viagem, como eu cheguei em cima da hora de viagem. Mas eu acabei indo lá com participação. Cheguei lá, me levaram para a mesa, fui à mesa, né? E lá me deram a palavra para me falar um pouco, falei um pouco lá,
estava representando o governador, o secretário da Justiça, o presidente do tribunal, tudo isso. E o que me alegrou muito foi a homenagem que o Fleury prestou para mim. O Fleury, na ocasião, ele era secretário da Secretaria de Segurança do Quércia. E também o presidente, o Procurador-Geral de Justiça, João Paulo Ismânio. E eles prestaram um discurso para mim, e me envaideceu muito, me deixou muito feliz, porque eles me agradeciam pelo trabalho que eu tinha feito da Constituinte, principalmente em prol do Ministério Público de São Paulo, do fortalecimento de suas prerrogativas. E interessante que o Procurador de Justiça atual, João Paulo Ismânio, ele falou, ele está meio calvo, ele falou, ainda tinha cabelos, o máximo e era deputado. O gabinete dele era aberto, super frequentado. Inúmeras vezes eu fui lá, de madrugada ele estava trabalhando com essa sistematização, para nós prestarmos ele o apoio que necessário. Então, foi uma recompensa. Né? A gente está quase encerrando nossa entrevista. Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. O senhor, em 2020, vai completar 87 anos de vida. Sim. Que lições que o senhor tirou da sua vida? O que o senhor pode falar para a gente dessa sua trajetória tão rica que a gente repassou aqui nesse programa? Olha, Rodrigo, primeiro, a minha longevidade, eu agradeço a Deus. A educação que meus pais, Tito e Natália, me deram. A convivência que eu tive com meu irmão, Leônidas. E a convivência minha com minha esposa, Yara, que é minha grande companheira de todas as horas. Estamos casados há 60 anos. Casados há 60 anos. As nossas filhas, a Fernanda, que é diretora e proprietária do Instituto Máximo de Educação em Jacareí. Ela seguiu a veia de meu pai. Meu pai era educador. E ela foi ser educadora e de sucesso, graças a Deus. A Silvia, que é a minha primeira filha, foi ser promotora de justiça. Ela estudava em São Paulo, na São Francisco, acabou na São Francisco, fez estágio com Ives Gandra, com Zé Carlos Dias, prestou concurso para promotora, foi ser promotora de justiça. Então eu tenho essa alegria que tudo isso que eu tenho foi pelo esforço, pelo trabalho, pelo amor entre nós existentes, mas sempre com as bênçãos de Deus. Sem Deus, nada é possível nessa vida. E eu tenho duas netas. Veja bem, a Amanda era formada na Faculdade de Direito do Mackenzie de São Paulo. Ela tem curso de pós-graduação no Damásio. E ela vai agora, eu vou acompanhá-la agora, no final do mês, ela foi escolhida na pós-graduação do Damásio, em MBA, Direito Empresarial, escolhida para fazer um curso de certificação da pós-graduação na Universidade Católica do Porto, em Portugal. Eu viajo com ela, então isso me dá um orgulho muito grande. E atualmente ela é diretora do PROCON. E ela, pelo que eu sei, está desenvolvendo um trabalho sério, um trabalho competente. Ela sabe como o avô dela é, ela falou, siga o senhor. Ela faz um trabalho competente e muito bom, de orgulho. A outra é Juliana, é advogada, está advogando em São José dos Campos, com bom êxito, mas está se preparando para concurso para promotora de justiça. A Juliana é casada e a Amanda é solteira. Então, você veja bem, é o amor, a perseverança, o trabalho e muita fé em Deus é que tem me assegurado esta vida. Nem sempre foi fácil. Tivemos dificuldades no início, devido à situação de meu pai, de minha mãe, que lutavam com muita dificuldade. Mas nós soubemos devagar vencer todos os obstáculos e fazermos as nossas conquistas. Então, se eu agora, como já falei para você, tenho menos tempo de vida do que eu já vivi. E só posso agradecer a Deus por tudo que Ele me concedeu, principalmente a minha família, que é o bem mais precioso que tem, e os meus pais. Então a gente sente-se feliz com isso, e mais alegre eu fico por poder dar esse testemunho, ficar registrado, né? Essa emoção que a gente tem de falar. Você não perguntou uma coisa, mas eu queria registrar que o meu primeiro diploma
Foi no grupo escolar Coronel Carlos Porto de Jacareí. Foi de 41 a 45, 41, 44, 45. Esse diploma que eu tenho em casa guardado até hoje, acompanhado de uma fotografia dos alunos da escola, onde todos nós sentadinhos, junto com o diretor e com a professora, todos descalços. Nós temos descalços na escola. Esse diploma de formatura do curso primário Coronel Carlos Porto foi o diploma mais importante de minha vida. Esse diploma do curso primário, que hoje em dia é o curso fundamental, foi a chave mestra, que me abriu todos os caminhos posteriores para os demais cursos que eu fiz. Profissional de professor, científico, direito e promotor. Então, esse curso de primário do Coronel Carlos Porto é o diploma mais importante que eu tive na vida, porque ele foi a chave que me abriu o mundo. Tá certo, quero agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E quem, por acaso, me ver, me ouvir, eu agradeço antecipadamente pela audiência e mando um abraço a vocês todos. Tá certo, obrigado pela sua vinda aqui. O programa Gente em Destaque fica por aqui. Você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.